trouxe o inferno de volta para a raça humana. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Attack on Titan, a primeira temporada completa. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Nossa história começa com o Titã Colossal destruindo a muralha que os humanos construíram para se manterem seguros dessas criaturas. Mas vamos voltar um pouco no tempo para entender como isso aconteceu. Já que no distrito de Shinganshina, o jovem Eren Yeager está tendo um pesadelo em que os titãs estão devorando pessoas e destruindo tudo. Então a sua irmã emprestada chamada Mikasa Ackerman o acorda para eles voltarem para casa. Só que no caminho de volta, Eren fica irritado ao perceber que o Capitão Reines e os outros soldados da divisão da guarnição estão se embebedando, em vez de ficarem alertas para protegerem as muralhas dos titãs. Porém, um soldado chamado Hugo começa a rir e diz que os titãs não invadem as muralhas há mais de 100 anos. Já Reines conta que as muralhas têm 50 metros de altura e que por isso nenhum titã seria capaz de destruí-las. No entanto, Eren continua inconformado, pois ele acha que as pessoas estão vivendo como pássaros presos em uma gaiola, sem poder sair das muralhas para explorar o resto do mundo. E é por esse motivo que Eren sonha em entrar para a tropa de exploração, que é a única divisão do exército que sai para fora dos muros para combater os titãs. Entretanto, o garoto pede para Mikasa não contar isso para os pais dele, já que entrar para a tropa de exploração é quase como ganhar uma sentença de morte. E em seguida, o sino do distrito toca para avisar que a tropa de exploração está voltando de mais uma missão fora dos muros. Porém, os soldados estão com os rostos abatidos e vários deles estão feridos. E aí uma mãe se aproxima perguntando onde está o filho dela, e os soldados a entregam uma mão decepada e explicam que é só isso que eles conseguiram recuperar do que sobrou do filho dela. Com isso, os moradores do distrito ficam revoltados e começam a xingar a tropa de exploração, dizendo que eles são só um bando de inúteis que consomem o dinheiro dos impostos. Após isso, os dois voltam para casa e Mikasa fica preocupada com Eren e decide contar que ele quer entrar para a tropa de exploração. Portanto, a mãe do garoto tem um pequeno surto e explica que as pessoas que saem das muralhas são devoradas pelos titãs. Já o pai de Eren, chamado Grisha, decide deixar o garoto seguir o seu sonho. Então Grisha diz que precisa viajar para o interior da muralha para atender um paciente e mostra uma chave misteriosa para Eren, explicando que quando voltar revelará para ele o que tem escondido no porão de casa. Mais tarde, um garoto chamado Armin Arler está apanhando porque diz que as pessoas precisam sair das muralhas, mas Eren e Mikasa chegam lá e colocam os valentões para correr, salvando assim um amigo deles. E em seguida os três se sentam para conversar e tudo parece estar calmo. Só que inesperadamente um raio cai do céu e o chão do distrito começa a tremer. E inicialmente as pessoas pensam que algo explodiu, mas um titã com mais de 50 metros de altura aparece e quebra a muralha com um chute, eliminando assim várias pessoas só com os destroços. Com isso, os titãs menores conseguem entrar pelo buraco que o Colossal fez e Eren corre até a sua casa para tentar salvar a sua mãe. Mas ao chegar lá, o garoto encontra sua mãe presa nos destroços da casa e tenta tirá-la de lá com a ajuda de Mikasa. Porém, os dois não conseguem levantar a estrutura e logo em seguida um titã aparece e começa a se aproximar deles. E aí Carla pede para seu filho fugir de lá e abandoná-la. No entanto, o garoto se recusa a fazer isso e continua tentando levantar a estrutura. Mas logo em seguida, Reines chega no local e se prepara para enfrentar a criatura. Contudo, ele congela de medo ao ver o sorriso sádico do titã e decide fugir de lá com Mikasa e Eren. Com isso, o titã pega Carla e a devora bem na frente do Eren, deixando o garoto traumatizado. Após isso, vemos uma rápida explicação mostrando que a humanidade construiu 3 grandes muralhas para se protegerem dessas criaturas, sendo o nome das muralhas Maria, Rose e Sina. Mas voltando ao distrito de Shinganshina, as pessoas estão fugindo de lá usando barcos, e Armin está em um deles junto com seu avô. Então o garoto vê Eren chegando com uma expressão de tristeza no rosto, e rapidamente deduz que a mãe dele deve ter morrido. Portanto, os titãs começam a se aproximar de lá, e as pessoas que ainda não embarcaram ficam desesperadas, e tentam pular para dentro dos barcos que já estão lotados, sendo que os soldados da divisão da guarnição nunca enfrentaram sequer um único titã na vida, e por isso eles não sabem direito o que fazer nessa situação. E aí eles decidem fechar logo o portão de saída para evitar que mais pessoas morram. Só que um outro titã misterioso, conhecido como Encoraçado, aparece pela primeira vez e começa a correr em direção ao portão de saída, quebrando ele como se fosse nada. Com isso, vários sobreviventes e até mesmo os soldados ficam chocados e começam a chorar, pois eles pensam que isso será o fim da raça humana. Porém, Eren desperta um ódio imenso pelos titãs ao ver toda a destruição que eles causaram. Portanto, o garoto jura para seus amigos que ele exterminará todos os titãs da face da terra para vingar a humanidade. E aí vários dias se passam e vemos que os sobreviventes foram se abrigar dentro da muralha Rose. Então Eren acorda assustado depois de ter um pesadelo com seu pai Grisha, o aplicando uma injeção misteriosa e dizendo para ele não se esquecer da chave e do segredo que tem no porão. Após isso, Eren e Mikasa vão até o depósito de comida e Armin diz que só conseguiu 3 pãezinhos e que eles vão ter que passar o dia inteiro só com isso, já que os titãs forçaram a humanidade a abandonar a muralha Maria e por isso várias plantações e criações de animais foram deixadas para trás, causando uma crise de alimentos. E dá para ver que tem várias
mais pessoas brigando por comida. Fora que os moradores da Muralha Rose estão com raiva dos sobreviventes por estarem sobrecarregando o estoque de comida deles. Após isso, 2 anos se passam e vemos que o governo enviou 250 mil refugiados de volta para a Muralha Maria para eles combaterem os titãs. E isso inclui o avô do Armin, que antes de partir deixou o seu chapéu de presente para o seu neto. No entanto, somente 20% desses 250 mil sobreviveram, e Armin nos explica que o governo mandou essas pessoas direto para a morte, só para diminuir a quantidade de bocas que tinham para alimentar. E para tentar mudar essa cruel realidade, Eren, Mikasa e Armin decidem entrar para a turma dos cadetes, para assim aprenderem a lutar contra os titãs. Portanto, o treinamento se inicia, e o comandante Kif Seiris começa a humilhar alguns novatos, os chamando de fracos e de comida de titãs. Porém, o comandante passa reto por recrutas como Eren, Anne e Mikasa, pois eles já sofreram grandes perdas, e por isso estão preparados para a guerra. E aí Seiris pergunta qual divisão o recruta Jean quer entrar. Então o jovem responde que quer se juntar à polícia militar para viver uma vida tranquila e longe dos titãs lá na Muralha Siná. Só que o comandante se irrita ao ouvir isso, e dá uma cabeçada no rosto do jovem. Já o recruta Connie faz a saudação Sasageyo com o braço errado, e leva uma bela bronca do comandante, porque essa saudação significa oferecer o seu coração para salvar a humanidade. Enquanto que essa outra recruta chamada Sasha começa a comer uma batata no meio da cerimônia de iniciação, e por isso Seiris faz ela correr por 5 horas seguidas. Já de noite, os recrutas estão conversando na cabana, e Eren conta para eles como é a aparência do Titã Colossal. Porém, de repente, o jovem se lembra de sua mãe sendo devorada, e por isso quase vomita a sopa que estava comendo. Enquanto isso, uma garota chamada Krista leva pão e água para Sasha, porque ficou com pena dela, já que o comandante tinha castigado Sasha e a proibiu de comer por alguns dias. Já no dia seguinte, os recrutas têm que se equilibrar em 2 fios, que simulam um dispositivo de manobras tridimensionais, que os soldados mais experientes usam para conseguirem lutar contra os titãs. E aí vemos que Mikasa e os outros recrutas estão se saindo bem. Já Eren está de cabeça para baixo porque não consegue se equilibrar direito. E mais tarde, Armin e Mikasa tentam dar umas aulinhas particulares para Eren, mas ele falha novamente e bate com a cara no chão. Com isso, o sonho do jovem de enfrentar os titãs começa a desandar, e Mikasa até tenta convencê-lo a desistir. Afinal, ela não quer que ele seja devorado em combate. Então Eren fica desesperado e decide pedir ajuda do Bertholdt e do Reiner, pois eles são os melhores recrutas da turma. E inicialmente os dois mostram que não estão dispostos assim a ajudar, mas Reiner e Bertholdt mudam de ideia ao descobrir que Eren também veio da Muralha Maria e presenciou o ataque dos titãs assim como eles. Portanto, Reiner dá a dica de que o cinto do garoto pode estar descalibrado e que isso pode estar lhe prejudicando durante o treinamento. Já no dia seguinte, Eren ganha mais uma chance e acaba falhando de novo. Com isso, Ceres nota que o cinto do Eren está com defeito e dá um novo para ele. Sendo assim, o jovem finalmente consegue se equilibrar no equipamento e passa no teste. 2 anos após isso, os recrutas se tornaram veteranos e já aprenderam a usar o equipamento tridimensional para se locomover na floresta em alta velocidade. Eles até estão fazendo treinamento de combate com as lâminas para aprenderem a acertar o ponto fraco dos titãs que fica na nuca deles. E após isso, os cadetes estão lutando uns contra os outros para praticarem. E Eren derruba Reiner com um golpe de judô. E aí os dois percebem que Anne quer matar a aula e decidem chamá-la para lutar com eles. Com isso, Anne assume a base característica de Muay Thai e dá um chute na canela do Eren, o derrubando no chão. E em seguida, a vez do Reiner lutar com ela chega, e ele dá uma surra nele também. Então Eren pergunta onde a garota aprendeu a lutar assim, e ela fala que seu pai a ensinou, e que no fundo nada disso importa, porque os cadetes mais habilidosos escolhem entrar para a polícia militar para viver uma vida tranquila no interior das muralhas, em vez de escolherem a tropa de exploração para acabar com os titãs que estão do lado de fora dos muros. Já de noite, Jean e Marco estão conversando sobre entrar para a polícia militar para assim ficar bem longe dos titãs e não correr nenhum risco de ser devorado. No entanto, Eren se irrita ao ouvir isso e começa a discutir com Jean. Então ele lhe derruba com uma rasteira e explica que nenhum lugar dentro das muralhas é seguro e que eles precisam entrar para a tropa de exploração para eliminar os titãs de uma vez por todas. E no dia seguinte, os cadetes estão de bom humor e conversam normalmente enquanto limpam os canhões que protegem a Muralha Rose. Só que inesperadamente o Titã Colossal aparece lá e quebra a muralha com um chute, repetindo o ataque de 5 anos atrás. E em seguida, a criatura destrói os canhões que protegem a muralha. E por conta disso, Eren percebe que o Titã Colossal é mais inteligente do que os titãs comuns de 8 e 12 metros. Então o jovem fica motivado a vingar a sua mãe e se prepara para cortar a nuca do Colossal. Porém, a criatura emite vapores quentes para se defender e consegue afastar Eren. Mas o jovem está decidido a dar um fim nisso e consegue estava prestes a finalizá-lo. Após isso, as pessoas começam a fugir